Olá, seja bem-vindo ao Fórum. A discussão de hoje envolve animais e condomínios, uma equação que nem sempre é resolvida de forma pacífica, na conversa, no acordo. Quais são os limites? Quem gosta, quem ama o animal de estimação, quer a companhia dele na casa grande ou no apartamento pequeno. Todos podem? Ou quem define é a coletividade? Existem exceções? É o que você confere neste Fórum. Mais de 40% dos domicílios das classes A, B e C no Brasil têm animal de estimação, calcula a Comissão para Animais de Companhia. Já o IBGE mostra que o país é o quarto no mundo em número de pets, quantidade que se reflete na justiça. 15% dos conflitos entre moradores se referem a animais nas áreas coletivas dos prédios e a latidos durante a madrugada. Para discutir esse assunto, estão aqui comigo o presidente do Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, José Geraldo Pimentel, e o presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da OAB, Leonardo Mundim. Bom, muito bem-vindos ao Fórum e eu começo perguntando aqui, José, qual que é a regra? Existe uma regra geral, a Assembleia que define? Qual que é? Bom, o novo Código Civil brasileiro, aliado à Lei 4.591 de 64, Paulo, traz o regramento de como que se deve constituir um condomínio. O condomínio, por sua vez, existe uma convenção de condomínio que traz direitos e deveres, obrigações certamente para os condôminos que ali se propõem a conviver. Em especial, nós tratamos também do convívio entre pessoas e animais no regimento interno do condomínio. É a Assembleia que define isso? Ela é O soberana? regramento da convenção do próprio condomínio diz que a Assembleia é soberana e a ela cabe discutir, aprovar, primeiro discutir, votar e aprovar o que é permitido, o que é possível de ser trazido para dentro do condomínio como sendo algo de convivência entre os condôminos. Agora, mesmo assim, a gente viu, doutor Leonardo, uma certa relativização da justiça. Houve um caso, né, em que havia uma proibição e a justiça relativizou. O que significa isso? É verdade, Paulo. Na verdade, não se pôde colocar na legislação uma regra específica, geral e fatal para todos os casos, dada essa imensa possibilidade de situações decorrentes da própria natureza da diversidade do ser humano e na sua relação com os animais, que muitas vezes envolve uma afetividade significativa. Por causa disso, e nós vamos ver ao longo desse debate de hoje, a Justiça traz flexibilização ou relativização, inclusive quando há alguma previsão expressa na Convenção de Condomínio, geralmente quando essa previsão expressa é no sentido da proibição total de animais. Ou seja, houve lá a proibição da presença de animais num condomínio, mas a Justiça entendeu que não era assim 100% proibido, não é isso? Exatamente. O ponto de partida dessa relativização foi uma necessidade de ponderação entre alguns direitos previstos tanto na Constituição quanto especialmente no Código Civil. Eu explico. O Código Civil traz um tocante à propriedade das unidades autônomas em condomínios, o direito do proprietário em usar, fruir, dispor livremente da sua unidade imobiliária. Ou seja, ele poderia fazer dela a fruição que bem entendesse, colocando ali coisas, e o animal é considerado juridicamente uma coisa, né, que servissem àquela propriedade na visão do seu proprietário, do seu morador. Entretanto, o mesmo Código Civil fala que o detentor ou proprietário de unidade imobiliária não pode dar a destinação da coisa, daquele apartamento, daquele imóvel, uma destinação que fira a segurança ou que interfira na segurança, na saúde, na salubridade, no sossego dos demais moradores, já que se trata de um sistema de habitação multifamiliar, né? Ponderando esses dois aspectos, ou seja, o direito do proprietário de fazer uso como bem entender da sua propriedade e o direito dos demais que convivem com ele, que dividem paredes, que dividem áreas comuns, né, de ter a sua segurança, sua salubridade, seu sossego, sua tranquilidade respeitadas, é que a Justiça passou a considerar que a proibição pura e simples de ter animais em empreendimento, em condomínio, ela seria realmente pouco razoável, porque ela precisaria ser compatibilizada com a situação da salubridade, segurança, etc. Em outras palavras, quando não houver ferimento, interferência significativa, né, nesses atributos, que são direitos dos demais condôminos, a Justiça passou a permitir a presença de animais nos apartamentos.
E como é que fica um caso como esse? José, eu imagino que você tem aí milhares de exemplos, né? De boa convivência, de convivência nem tão boa assim. Como é que você resolve? O que você orienta? Nós, do Sindicato dos Condomínios do Distrito Federal, ao longo de mais de 20 anos, vamos acompanhando essa questão da relação condômino com os seus animais. O que tem nos mostrado ao longo do tempo? Só existe a questão jurídica por descumprimento ou por falta de entendimento entre os condôminos, por falta principalmente da administração do condomínio, poder ter claramente as regras que devem ser observadas pelos condôminos. Mas um fator que muito preocupa a todos, o Brasil, os condôminos, é justamente quem pretende ter um animal dentro de uma unidade imobiliária autônoma precisa saber e precisa conhecer qual é a condição mínima necessária de relação entre animal e ser humano. Existe, inclusive, um programa que é chamado É o Bicho, que orienta as pessoas que criam os animais, seja ele cão, seja gato, seja iguana, seja que tipo de animal seja, como ele deve, ele, ser humano, se comportar frente ao seu animal. Aqui no Distrito Federal, em Brasília, nós tivemos uma situação de uma senhora que adotou um gatinho, ela apareceu no condomínio, ela é uma pessoa relativamente preocupada com os animais, adotou e tomou a providência de primeiro levar esse animal a uma clínica veterinária, para que ele pudesse, a partir de então, ter o tratamento adequado no convívio para com essa condômina. Hoje, esse animal, ele é um animal bem tratado, é um animal que realmente traz a ela um certo conforto no convívio do dia a dia e é um animal que traz alegria para os condôminos daquele condomínio. Diferentemente de outros condomínios, inclusive em outros estados brasileiros, que eu tenho conhecimento, em que existem animais de grande porte, inclusive Rottweiler, sendo criado dentro de uma unidade habitacional, que causa nele, animal, um estresse tamanho, que foi necessário a pessoa ser compelida a ter que pagar uma multa por um comportamento antissocial dentro do condomínio. Mas um fator que eu quero deixar bem claro é a importância da pessoa saber que, uma vez se pretende criar o animal, precisa saber quais são as regras que ele tem que obedecer frente ao relacionamento com o animal. Por exemplo, existe a Associação Nacional que defende os direitos dos animais. Procure ler, procure conhecer, procure saber como é que é o metabolismo daquele animal e que tipo de medicamento e que momento esse animal deve estar recebendo uma atenção especial daquele condômino. Recentemente, aqui em Brasília, nós tivemos uma situação em que o animal conhecia o dono ao chegar ao apartamento quando ele pegava o chaveiro e fazia um barulho sempre para ele poder identificar que era ele que estava chegando. Porque esse animal, certamente, um instinto dele é fazer com que ele dê a resposta ao dono na motivação em que ele recebe para que ele possa dar, certamente, aquela resposta que o dono está buscando. E nas características diferentes dos condomínios, quando nós olhamos para os condomínios horizontalizados, aí sim há uma diferença muito grande, porque chega ao caso, por exemplo, no meu caso, eu crio três animais de grande porte, só que eu vivo num condomínio com característica diferente de condomínios edilícios horizontais, ou seja, tem características diferentes e a legislação o trata de forma diferente. O ideal é chegar num acordo, né, Leonardo? É sempre bom ter bom senso, acordo na conversa, mas a gente sabe que muitas vezes não é assim que a coisa acaba acontecendo, né? É muito difícil. A própria reportagem que inaugurou esse quadro mostra que um grande percentual significativo dos litígios em condomínio acontecem por causa de animais. O grau de tolerância das pessoas, ele varia muito, né? Então, o juiz precisa, quando analisa um caso desse, partir de um grau de tolerância do chamado homem médio, da pessoa média. Um grau de tolerância que não se exija que seja muito elastecido, mas também não se admite que seja muito curto esse grau de tolerância. Ou seja, na medida que as pessoas se dispõem a viver dividindo paredes com estranhos, dividindo teto, dividindo piso, de um é o teto do outro, né? Elas precisam de ter a percepção de que a tolerância tem que ser praticada para que aquela vida naquela microcomunidade seja possível. Um ponto interessante é a questão do ônus da prova, dessa incomodidade que o animal vem a provocar a ponto de se tomar providência contra ele. Esse ônus da prova, o judiciário tem considerado que ele é do condomínio
que deseja retirar aquele animal ou que decide multar o proprietário da unidade por aquele animal. Como assim? Cabe ao condomínio demonstrar que aquele animal interfere significativamente e negativamente na segurança, na salubridade e no sossego dos demais moradores. Como é que ele prova isso? Através de reclamações feitas pelos moradores no livro de reclamações, através de testemunhas, eventualmente através de gravações. Hoje é tão tranquilo gravar com o celular um latido exagerado em várias horas do dia, né? E caso o condomínio não consiga comprovar que o animal esteja gerando esse incômodo significativo aos demais moradores, então o animal, a tendência do judiciário é que, ausente essa prova a ser feita pelo condomínio, o animal pode permanecer. Agora, você falava até antes aqui da gente começar a gravar o programa, que há muitas mudanças ao longo dos tempos, né? O animal muda, o dono muda, as condições do condomínio mudam. E o que é feito nesse caso? É uma reavaliação? Essa pergunta é bem interessante, porque o Código Civil, prevendo, até numa parte um pouco mais geral, não necessariamente na parte de condomínio edilício, mas prevendo que situações de interferência na propriedade alheia, lá no capítulo de direitos de vizinhança, poderiam sofrer modificações, né? Há uma previsão de que, imagina que a situação de um proprietário de animal consiga judicialmente manter o seu animal naquele condomínio, porque o condomínio não conseguiu comprovar que haja essa incomodidade, essas ofensas significativas à segurança, saúde, salubridade e sossego. Muito bem, mesmo tendo sido tomada essa decisão judicial favorável ao dono do animal, mais para frente, a partir das mudanças na vida do próprio animal, ou a situação de estresse que ele passa a enfrentar, ou a questão da idade do animal, e ele passa a gerar essa incomodidade significativa, os latidos aumentam, e outros problemas, né, que possam eventualmente vir a acontecer, o condomínio tem direito de, novamente, isso está previsto expressamente na nossa legislação, requerer a redução ou a eliminação dessa incomodidade que passou a surgir mesmo após uma decisão judicial no sentido contrário. Vou pedir um tempo aqui para os dois. O fórum vai para um rápido intervalo, mas volta num minutinho. Até já. O fórum já está de volta e discute hoje a presença de animais de estimação em prédios e condomínios. Eu recomeço, José, com o seu exemplo. Você disse aqui para a gente no primeiro bloco que tem 3 cachorros num condomínio de casas. O que você faz? Bom, eu primeiro escolhi o porte do animal e, em virtude da localidade onde moro, no Distrito Federal, eu procurei conhecer a docilidade de cada um desses. Eu sou criador de um Doberman, de um Rottweiler, olha para você ver os tipos de animais, e de um Basset, esses COFAP pequenininho. Bom, eu levanto bem cedo, levanto 6 horas da manhã, a primeira coisa que faço é dar meu bom dia aos meus animais. Como? Eu vou tratar deles, dando a água a eles, dando a comida a eles e certamente observando se tem alguma coisa de anormal com aquele animal naquele momento. Justamente porque é o único momento que eu tenho para poder conversar com o meu animal. E a gente, às vezes, até, numa conversa muito informal, diz que se você der ao homem 30 dias de comida e se você der ao animal 30 minutos de comida, nunca mais o animal esquece de você, certamente o homem o esquecerá. Por isso eu tenho o maior carinho com os meus animais, procuro fazer de 30 em 30 dias a visita do veterinário para poder fazer uma análise correta do estado em que aquele animal está se encontrando, até pela questão de que um deles, esse COFAP, ele já é um animal que está chegando nos seus 15 anos normal de vida, considerado vida animal, nos seus 55 anos. Então, o meu convívio da minha família é justamente no sentido de entender o animal, entender o momento que ele está. Porque o animal, ele tem diversas fases. A fase da defesa, a fase da brincadeira, a fase do ataque. E isso, para as pessoas que convivem em prédios, condomínios, que as pessoas certamente não têm na totalidade o correto conhecimento, seria até interessante ter uma palestra de um médico veterinário, de uma pessoa, no sentido esclarecedora para os demais condôminos, para uma boa convivência. O José falava aqui de 3 animais, pequeno, médio, grande porte. Tem diferença, Leonardo? Na verdade, existe uma crença que está equivocada de que se for animal de pequeno porte, pode. Não é o tamanho que define o grau de incomodidade que um animal desse pode causar. Muitas vezes o animal de pequeno porte gera transtornos ao sossego, à segurança,
se não tiver bem cuidado e bem adestrado. Então, mesmo de pequeno porte, se gerar esses problemas, também poderá ser objeto de multas e retirada. Com relação a médio porte, o Judiciário, sim, tem admitido que eles estejam em apartamentos, uma vez que o condomínio não consiga comprovar que há essa incomodidade prejudicial e significativa aos demais moradores. Com relação aos animais de grande porte, exatamente pelo eventual apreensão ou mesmo ameaça que aquele animal, pelo seu poder de mordida, o seu poder de ataque, provoca em algumas pessoas, então já é bem mais difícil. Mesmo que o animal de grande porte pareça dócil, o fato de ele significar, às vezes, uma ameaça ou significar, pelo menos, uma apreensão nas demais pessoas, adultos ou crianças, isso atrapalha bastante a ideia de ter um animal de grande porte num apartamento. Então, a tendência do Judiciário é admitir animais de pequeno porte e de médio porte, desde que sejam dóceis, vacinados, não causem mau cheiro, ou seja, atendo a esses requisitos que a gente já colocou. E com relação ao grande porte, a dificuldade de mantê-los é grande, até porque a própria grau de apreensão que eles geram é considerado pelo Judiciário uma interferência no sossego dos demais moradores. Agora, quais são as consequências? É multa, é advertência? O animal pode ter que deixar o apartamento, o condomínio? Muitos pensam que o condomínio tem o poder de expulsar um animal daquele recinto, internamente ou com base na sua própria legislação. Isso não é verídico. Na verdade, o que o condomínio pode fazer internamente, ou seja, sem precisar de judicializar a questão, é aplicar uma multa que, pela convenção, pode chegar até 5 vezes a contribuição condominial do condômino, e se por acaso não tiver nenhuma previsão na convenção, a Assembleia pode se reunir e por 2/3 determinar uma multa que pode chegar até 5 vezes. Eventualmente, se esse morador não tomar nenhuma providência após essa multa, existe uma previsão de que o condomínio pode passar a multar esse dono do animal problemático em até 10 vezes o valor da contribuição condominial, até ulterior decisão da Assembleia nos termos da lei. Ou seja, essa multa pode ser repetida 10 vezes, depois uma nova multa de 10 vezes, dando-se um prazo para resolver a situação, não resolve mais uma multa novamente, mas o condomínio não tem direito de tirar ou determinar a retirada compulsória de um animal com base na sua legislação interna. E só complementando a fala do Dr. Leonardo, não podemos esquecer que o síndico, como gestor do condomínio, tem que tomar as atitudes, de certa forma, notificando formalmente o condômino, porque ele só se torna reiterado em função da notificação encaminhada a ele, e aí a questão da prova feita pelo descumprimento da regra condominial de uma forma documentada, porque amanhã ou depois, na formação da prova, numa eventual ação de descumprimento, ele tem que realmente estar demonstrando ao juiz que tem ali, por diversas vezes, tentativas de encontrar a melhor solução para o bom convívio entre as pessoas e os animais, e principalmente com a administração do condomínio. Isso passa por uma advertência, geralmente as legislações condominiais internas prevêem advertência verbal, em seguida a advertência por escrito, depois já vem a multa. Então, esse comportamento reiterado que pode gerar essa multa do décuplo da taxa condominial, ele precisa ter passado antes por essa multa de 5 vezes, e a partir da inutilidade dessa providência de multa, seja de 5 vezes a taxa condominial, seja posteriormente a mais pesada de 10 vezes, é que caberá ao condomínio apresentar uma ação judicial, onde aí sim ele vai pedir para o juiz, através de uma ordem judicial formal, determinar a retirada daquele animal. Obviamente que essa retirada não vai acontecer do dia para a noite. Em geral, o judiciário fixa de 60 a 90 dias para um condômino que sucumbe na demanda providenciar a retirada do animal do apartamento. Aí chegou o judiciário. Como é que a gente faz para que não chegue ao judiciário, para evitar esse último passo, José? Eu digo para você que a boa conversa, que uma gestão participativa, que o próprio condômino, conhecendo a realidade dos outros condôminos que formam aquele condomínio, ele possa por si só contribuir para que ele
dê ao animal uma condição mínima de habitabilidade para com a sua família e que respeite o vizinho, seja da direita, da esquerda, do andar superior, do andar inferior, porque em se tendo um foco de reclamação, a primeira coisa que ele tem que fazer é cuidar desta reclamação, para que realmente isso não vire, amanhã ou depois, um registro, como o doutor Leonardo disse, no livro de ocorrências do condomínio, e esse incômodo possa fazer com que, a partir da notificação, o síndico tenha que ser um pouco mais enérgico para com esse morador. Então, ele precisa entender que ele só possui uma cota, uma fração ideal daquele conjunto chamado condomínio. E ali a regra deve ser a regra contida na convenção. E a boa conversa, o bom entendimento, o bom diálogo ainda resolve muito problema nesse Brasil nosso. Concorda, Leonardo? Sem dúvida que a judicialização, ela é uma maneira que as pessoas não conseguiram resolver os próprios problemas, então eles encaminham para um terceiro, né, o juiz resolver um problema que eles não conseguiram resolver internamente, se acertar nesse ponto. A questão que acaba gerando muita judicialização é que a relação de muitas pessoas com seus animais, em alguns casos extremos, chega a ser de natureza filial. Então, é muito difícil quando existe essa afetividade envolvida, esse alto grau de emoção envolvido, e para convencer o dono de um animal de que aquele bicho que para ele é um filho, quase um filho, né, para algumas pessoas, ou que integra a família, ainda que não com tanto vínculo, mas assim, que existe um carinho, existe uma estimação muito grande, uma estima muito grande, né? É difícil para as pessoas poderem convencer. É necessário um certo grau de tolerância mútua, é necessário, sem dúvida, uma assessoria jurídica para que o condomínio não tome providências eventualmente exageradas, descabidas, para que ele haja exatamente dentro da legislação condominial, dentro do que prevê o Código Civil, né? E uma vez pronta essa situação, inviabilizada essa conciliação, que naturalmente é difícil por envolver afetividade, envolver outros aspectos, né? Na relação entre proprietário e animal de estimação, né? Aí sim vai ser o caso de judicializar. Que animais, principalmente, que casos chegam à justiça? A gente falou aqui bastante sobre cachorro, gato, aves. O que chega, José? Iguana. Pássaros de diversas dessas espécies. São situações assim que o doutor Leonardo fez uma colocação. Para certas crianças, e tem criança hoje que é submetida a tratamento médico dentro da sua unidade habitacional, no seu condomínio, que o desestresse daquela criança passa necessariamente pelo seu bicho de estimação. Então, quer dizer, essa questão da justiça analisar, ela vai analisar a letra fria da lei em relação à aplicabilidade na relação do dia a dia dos condôminos. Mas eu continuo dizendo, a Sociedade Brasileira de Proteção aos Animais, a Proânima e diversas outras associações existem justamente para nos esclarecer acerca de como bem cuidar do nosso animal. Não esquecendo, o animal fica obeso, o animal envelhece como o ser humano envelhece, o animal te cumprimenta como você o cumprimenta, o animal sorri para você como você sorri para ele. Ou seja, o estímulo que você provoca no animal é que vai fazer com que você possa entender o lado verdadeiramente animal desse ser tão especial, principalmente no meu caso, eu adoro meus cachorros. E agora esse ponto interessante que ele mencionou, e acaba gerando um certo retorno à sua primeira pergunta sobre por que não tem uma regra geral, né? É por causa disso, essa variedade de possibilidades, às vezes o animal está ali por recomendação médica. Temos, por exemplo, situações em que o condomínio exige que se desça com o animal pela escada, mas se o dono é uma pessoa idosa, ou se tem um problema na coluna, ele não vai ter como cumprir aquela regra condominial, né? Então, é impossível conseguirmos uma regra geral que abarque todas as possibilidades inerentes a essa situação de animal em condomínio. O que deve prevalecer e o que se deve buscar sempre? O bom senso. Se as pessoas dialogarem com base no bom senso, certamente as soluções advirão administrativamente, internamente, sem precisar de levar esse caso adiante e eventualmente gerar até mais litígio entre as pessoas envolvidas. E aí cada morador tem seu papel e o administrador, o síndico, o condomínio também tem seu papel importante. Fundamental, porque a ele cabe fazer cumprir a lei perante os demais condôminos e não se cumprindo buscar o judiciário, como o doutor Leonardo disse. Só resta o judiciário quando as duas pessoas ou as pessoas que estão causando certo incômodo não querem conversar e não querem se enquadrar dentro da regra normal.
Agora, sem esquecer de, mesmo antes de buscar o judiciário, como se trata de uma legislação condominial, de interpretação normativa, buscar também um advogado para esse auxílio jurídico. Ok. Gente, muito obrigado pela presença dos dois aqui no fórum de hoje. José, muitíssimo obrigado pelas explicações, pelos exemplos aqui trazidos. E, Paulo, agradecer a todos vocês. Eu tenho certeza que o público que está nos assistindo vai demandar de vocês não tão somente esse programa, uma série de programas para a gente discutir outros assuntos de extrema importância nos condomínios do Brasil. Tá combinado. Obrigado. Leonardo, muito obrigado também pelas explicações aqui. Conte conosco, Paulo. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever este programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.